Santíssimo e eterno Deus, estamos diante da Tua santa palavra, ó Deus. Palavra essa viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. A nossa oração, ó Deus, é que essa manhã sejamos, ó Deus, transpassados pela Tua palavra, que nosso coração seja ferido pela Tua palavra, para que possamos, ó Deus, sair diferente de como nós chegamos. Ter a nossa vida transformada pelo Senhor. Ser um novo homem. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as Tuas sagradas letras. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, embora essa profecia de Isaías tenha sido escrita quase 700 anos antes da vinda de Cristo, os seus verbos estão no passado, pois descrevem com fidelidade aquilo que haveria de acontecer. De um modo geral, esse texto aponta para o sofrimento do servo, o justo, o ministério de Cristo, o cumprimento da obra que ele veio fazer. Nos versos de 1 a 3, nós podemos observar o desprezo do servo. Primeiro, eles não acreditaram em sua mensagem. O verso 1 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O salmista diz no Salmo 8 que com seus dedos ele criou o universo. Foi pela sua mão poderosa que Israel foi liberto do Egito. E para salvar os pecadores perdidos, ele estendeu o seu braço poderoso. Quem creu em nossa pregação? A resposta é quase ninguém. Jesus veio como Messias, mas Israel não reconheceu. Muitas pessoas o seguiam por motivos superficiais. Eles pensavam que Jesus se tornaria rei e lideraria uma revolta. Outros gostavam dos milagres. Outros admiravam a sua coragem. Outros foram atraídos pela beleza dos seus ensinamentos, mas as multidões o abandonaram quando confrontados. Muitos líderes o rejeitaram. Acusaram de estar em conluio com o diabo. E eles o odiavam tanto que planejaram matá-lo. João diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Segundo, eles julgaram-no insignificante. Verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A imagem aqui é de humilhação e fraqueza. Ele nasceu não em uma realeza, mas ele nasceu em uma estrebaria. Não havia nada que nos agradasse. A palavra renovo significa que ele era apenas uma pequena planta que as pessoas olhavam como se fosse uma erva daninha.
você arranca e joga fora. Ele era como a raiz de uma terra seca, alguém sem valor, que não vai durar porque não há água para sustentá-lo. Terceiro, eles o desprezaram por seu sofrimento. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A nação de Israel desprezou e rejeitou o servo do Senhor. Eles viram o seu sofrimento e diziam que não poderia ser o Messias prometido. A expressão, e dele não fizemos caso, é como se estivessem dizendo, ele não é nada. No hebraico significa calcular. Os líderes judeus calcularam tudo e decidiram que Jesus não valia 30 moedas de prata. Quando ele nasceu, Herodes tentou matá-lo. Quando ele começou o seu ministério, as pessoas em sua cidade natal se ofenderam. Nas horas finais da sua vida, ele foi traído por Judas e negado por Pedro. Os seus sofrimentos não começaram na cruz, mas o seu sofrimento o acompanhou até a cruz. Isso nos leva a ver nos versos de 4 a 6 o sofrimento do servo. Primeiro, ele tomou sobre si a nossa dor. Veja o verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O sofrimento de Cristo foi vicário e redentor. Isaías declara que Jesus morreu por nós. O que ele fez por nós. O que ele sofreu por nós. A dor e a brutalidade da cruz foi tudo por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade aqui é sobretudo o pecado. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. A ideia do hebraico aqui é transportar um fardo. Segundo, ele tomou sobre si o nosso castigo. O verso 5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, a agonia física de Jesus na crucificação foi grande e intensa, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A sua morte satisfez a ira de Deus contra o pecado. A ira que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Mas a sua morte não é o fim da história. Jesus não falhou no que veio fazer. Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O nosso maior problema foi resolvido. Nós fomos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Em um mundo turbulento como o que vivemos, cheio de pessoas quebradas, por meio de Cristo também temos a paz que excede todo o entendimento humano. Terceiro, ele tomou o nosso lugar. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Alguém já disse que Isaías 53:6 é o João 3:16 do Antigo Testamento. Note que a palavra todos é a primeira e a última palavra que aparece no versículo 6. Todos nós pecamos, todos nós andávamos desgarrados, todos nós havíamos errado o alvo, todos nós estávamos perdidos em nosso próprio caminho, todos nós iríamos perecer eternamente.
Nesse ponto encontramos a verdade gloriosa do Evangelho. Deus interviu na história humana. Deus enviou aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus enviou Cristo e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nos versos de 7 a 9, vejamos a submissão do servo. Primeiro, o seu silêncio submisso, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Às vezes você é conhecido por aquilo que você não diz. Neste caso, Isaías profetizou que Cristo não abriria a boca para defender-se, mesmo em face da morte. Centenas de anos depois, essa profecia se tornou realidade quando ele estava na frente dos seus acusadores. Isaías descreveu o silêncio do servo durante o abuso do seu julgamento, embora inocente de qualquer crime, ele permaneceu em silêncio. Ele ficou em silêncio diante de Caifás. Ele ficou em silêncio diante dos principais sacerdotes e anciãos. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos. Ele ficou em silêncio diante de Herodes Antipas. Ele não abriu a boca quando soldados escarneciam dele. Em 1 Pedro 2 diz que nós devemos seguir o seu exemplo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando açoitado, ele não retaliou. Quando os soldados colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, ele não os amaldiçoou. Quando cuspiram nele, ele não retribuiu. Ele tinha o poder de invocar uma legião de anjos para libertá-lo, mas permaneceu em silêncio. Ele era verdadeiramente um Salvador, que silenciosamente, tendo todo o poder em suas mãos, decidiu não usá-lo contra aqueles que o atormentavam. No verso 7, Jesus é comparado a um cordeiro, um dos símbolos frequentes do Salvador nas Escrituras. Na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, foi preciso que um cordeiro morresse para cada família hebreia, para livrá-los da morte. E Cristo morreu por seu povo, pela sua igreja, para livrá-los da condenação eterna, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua sentença foi injusta. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Quem protestou contra a morte de Cristo? Quem falou contra este erro judiciário? Quem saiu em sua defesa? A resposta é ninguém. De todas as principais personalidades envolvidas na morte de Cristo, ironicamente, foi Pôncio Pilatos, o governador romano, que demonstrou maior preocupação com Cristo. Por 3 vezes ele disse: que mal fez este homem? Entretanto, no fim, Pilatos cedeu à pressão e condenou Jesus à morte. Ele era apenas um homem jovem, com cerca de 33 anos, quando morreu. Ele foi cortado, diz Isaías. Diante da sua pressão e julgamento, Jesus foi levado à morte. E o verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Vejam os soldados que
crucificaram Jesus. Aparentemente, tiveram a intenção de enterrá-lo com os dois criminosos. No entanto, ele foi sepultado com os ricos. No túmulo de um homem rico de Arimateia chamado José, conforme está escrito em Mateus 27. Notem vocês que o sepultamento de Jesus Cristo cumpriu a profecia do Antigo Testamento ao pé da letra. O texto diz no verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não poderia ser sepultado com os perversos, porque ele não era um criminoso. Ele nunca conheceu o pecado, ele era inocente, ele nunca cometeu injustiça. Nós é que cometemos injustiça, nós é que somos pecadores e falhos. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Essa é a verdade sobre todos nós que você precisa reconhecer hoje. Cristo morreu pelos pecadores, porque apenas pecadores podem ser salvos. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você reconhece que é um pecador? Aqui está uma boa notícia para você. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os versos de 10 a 12 então nos mostram a satisfação do servo. Primeiro, ele será esmagado. No verso 10, o profeta agora explica a crucificação do ponto de vista de Deus. Ora, quem foi responsável pela morte de Jesus? Mesmo que Jesus tenha sido crucificado pelas mãos de homens ímpios, a sua morte foi determinada por desígnio de Deus. Atos 2:23 diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O verso 10 de Isaías 53 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele foi o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Deus, em sua graça, permitiu que o seu próprio filho fosse esmagado, moído em nosso lugar. Isaías passa a falar sobre os bons resultados que fluirão do seu sofrimento. Essas são as glórias que se seguirão, diz o verso 10. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele não permanecerá na morte. Deus prolongará os seus dias. Ele será ressuscitado para viver eternamente. Segundo, ele ficará satisfeito. Verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O servo satisfez o coração do Pai ao ser obediente até a morte e completar a sua obra de redenção naquela cruz. A morte do servo satisfez a ira de Deus. Deus está virado com o pecado. Um preço precisava ser pago e ele foi pago no seu Filho. Em Cristo, não apenas os teus pecados são perdoados, mas a justiça de Cristo, o justo, é creditada na sua conta. O profeta diz que ele te envolveu com um manto de justiça, de modo que já não há nenhuma condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. A justiça de Deus
foi satisfeita no Filho. Verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto morreu a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Usando uma terminologia militar, Isaías diz que Jesus vai repartir os despojos da vitória com os poderosos, mas quem são esses? Esses são os mesmos a quem ele havia conferido justiça. Essa multidão que ele redime com base no seu sofrimento, agora se torna sua porção, com quem ele vai repartir os despojos da vitória, a saber, a vida eterna. E é por isso que a sua vitória na cruz é a nossa vitória. Quando ele venceu, nós também vencemos. Ele derramou a sua alma na morte, ele morreu em nosso lugar. Ele foi contado com os transgressores, ele foi contado entre nós. Ele levou sobre si os pecados de muitos, ele estava levando o meu, o seu pecado. Ele intercedeu pelos transgressores, ele intercedeu por mim e por você. E o diabo não pôde detê-lo, a cruz não pôde segurá-lo, a sepultura não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu, ele triunfou sobre todos os inimigos, ele foi obediente até a morte e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O túmulo está vazio, o trono está ocupado e Jesus, o Filho eterno de Deus, vive pelos séculos dos séculos. Amém. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, não é vã a nossa fé. Porque ele vive, eu sei que um dia ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Porque ele vive, eu sei que um dia eu receberei um corpo novo, glorificado, sem doença alguma ou mancha de pecado. Pois tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Feche os seus olhos e vamos orar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não permaneceu na morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Como primícia dos que dormem. Porque um dia nós também iremos encontrar o nosso Senhor, o nosso Redentor. Nós também teremos o nosso corpo ressuscitado. Ele é a nossa esperança. Nele a nossa fé não é vã. O nosso trabalho não é vão. Tudo o que fazemos hoje, fazemos para o Senhor, para o Rei da Glória. Tendo essa convicção de que Ele morreu em nosso lugar, de que Ele padeceu no madeiro. Quem sabe você chegou aqui hoje e não conhecia, não tinha intimidade com esse Senhor Jesus Cristo.
E hoje o Espírito de Deus abriu o teu coração, o teu entendimento. E você compreendeu que era você que deveria estar naquela cruz. Éramos eu e você que deveríamos estar naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Mas o nosso Senhor tomou o nosso lugar. Pagou o preço dos nossos pecados. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, onde vive e reina para todo sempre. E nele reside a nossa esperança. Nele recebemos uma nova vida. Deixamos as coisas passadas. Deixamos o velho homem para trás. E passamos a viver agora em novidade de vida. Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Deus, seja semeada em nossos corações e frutifique para a glória do Teu próprio nome, ó Pai. Que possamos encontrar em Cristo a razão da nossa esperança, aqueles que estavam desesperançados. Que possamos encontrar em Cristo consolo, aqueles que estavam abatidos e desanimados. Que possamos encontrar em Cristo, ó Deus, vida e vida em abundância. Aqueles que perderam a razão do seu viver. Fortalece-nos, ó Deus. Vivifica o nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.